Quando a gente chega no Novo Testamento, essa tipologia está expressa no julgamento de Jesus, né? Jesus, ele é avaliado pelo Pôncio Pilatos, que faz o que o sacerdote fazia. O sacerdote olhava o animal, falava, não tem defeito e não tem mancha, pode ser sacrificado. Pode ser usado no sacrifício. Exato. Pilatos olha para Jesus e fala, eu não vejo nenhuma transgressão nesse justo. Ele faz a figura do sacerdote. E ainda pede uma bacia de água para lavar suas mãos. Exatamente aquilo que o sacerdote fazia. Havia uma bacia de bronze no tabernáculo, né? Sim. Aí, o que fazem com Jesus? Os soldados tecem uma coroa de espinhos e colocam sobre a cabeça de Jesus. Aquilo ali é uma representação tipológica das mãos da humanidade sendo colocadas sobre a cabeça do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para gravar mais um Plenicast, que é o podcast da Plenitude. E é uma alegria te receber aqui. Se é a tua primeira vez aqui, você nunca tinha entrado no nosso canal, nem visto nenhum dos nossos episódios. Meu nome é Diogo, meu irmão Hugo, nós somos os hosts aqui do Plenicast. E é sempre uma alegria estar aqui nessa mesa, porque a gente trata de assuntos muito legais, muito abençoados. E eu quero te pedir uma coisa. Se você puder, eu sei que você pode, não vai te custar nada, nem R$1. Se você puder compartilhar esse vídeo, curtir aí o nosso conteúdo, ativar o sininho das notificações, isso vai nos ajudar muito a propagar os nossos conteúdos. E todas as vezes que nós lançarmos um novo episódio, você vai ficar sabendo, já pode assistir em primeira mão. Tá bom? Hoje nós estamos recebendo um convidado muito abençoado aqui, um homem de Deus, para nós tratarmos desse assunto aqui. Introdução ao estudo da tipologia bíblica. E para falar sobre isso, nós estamos recebendo aqui o professor Magno Paganelli, que é teólogo com formação acadêmica sólida e vasta experiência na área de teologia e história social. Ele é pós-doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, ele é doutor em História Social pela mesma instituição e mestre em Ciências da Religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Revelou para a gente aqui também que começou uma nova pós-graduação. E em sua carreira, Magno também já publicou quase 40 livros, acumulando 7 prêmios da Associação Brasileira de Editores Cristãos e vendendo cerca de 500 mil de exemplares. Professor Magno, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Professor. Diogo, Hugo, obrigado pelo convite, pela confiança de estar aqui com vocês. Vocês estão assistindo a gente aqui. Foi uma revelação, é? Foi a revelação. E assim, desceu. Legal. Seja muito bem-vindo aqui, uma alegria te receber. Prazer é meu. Bom, para começar, o Hugo vai fazer um merchan aqui do livro já. Professor, eu posso liberar um desconto pessoal aí? 5%? Ah, não dá 10, né? Ser generoso. Pra... Generoso. Tem que ser generoso com nossos irmãos, né? Vai lá. Então, a Bíblia nos ensina isso, né? Meus irmãos, está liberado aí na tela, hein? Esse está valendo. Lucas está colocando aí o QR Code de 10% de desconto para você poder levar o livro sobre o qual nós vamos tratar aqui nessa mesa. Então, aproveita que nós estamos dando, além de 10% de desconto, antes eram 24 horas, irmãos. Agora nós aumentamos para 30 dias para você poder comprar o livro com 10% de desconto. Então, se fosse você, eu já corria lá. Antes que acabe os estoques, porque depois desse papo aqui, eu sei que você vai ficar com muita vontade de levar o livro. Então, corre lá, aproveita e já garante o seu. Beleza? Professor, então falando sobre a introdução ao estudo da tipologia bíblica, eu sei que várias pessoas que nos assistem talvez não tenham conhecimento sobre esse assunto e precisam entender mais o que é isso. Então, como que nós podemos definir o que é tipologia bíblica? O tipo, ele é uma figura de linguagem utilizada a partir de uma situação real. Todo tipo corresponde a um antítipo, e esse antítipo é o cumprimento daquilo que foi anunciado por essa figura. Um exemplo que todo mundo vai entender é aquela cena histórica de Abraão tentando sacrificar Isaac sobre o altar, né? Então ali a gente tem uma cena tipológica, em que Abraão simbolizaria o pai, que requer a morte do filho pecador. O filho pecador, no caso, seria Isaac. Mas o menino não morreu. Quando Abraão estava para imolar o seu filho, um anjo interveio e indicou a existência de um cordeiro para substituir Isaac na sua morte. Esse cordeiro, então, seria um tipo
de Cristo substituindo o pecador, que no caso seria representado por Isaac, que é o que aconteceu com a gente. Jesus, na sua morte substitutiva, morre em nosso lugar. Isso é um tipo, né? Então, o tipo corresponde a um antítipo. Então, o Antigo Testamento tem inúmeros casos de tipos que são como se fosse, entre aspas, bem grandes, né? Uma profecia de algo que vai se cumprir em algum momento da vida, obra, nascimento e morte de Jesus. Então o tipo ele sempre vai apontar para Jesus. Não existe outro tipo a não ser aqueles que apontem para Cristo. Os tipos sempre se cumprem em Cristo. A maioria, dizia assim, 99% deles vão se cumprir em algum aspecto da vida de Cristo. Esses dias alguém comentou sobre um episódio, não me lembro qual, que seria um tipo que não estava relacionado a Cristo. Aí a conversa não terminou e eu acabei não estudando muito sobre isso. Mas, basicamente, a figura... É como a parábola. A parábola ela sempre tem uma lição central. Né? Então, às vezes, o pregador muito imaginativo acaba se atendo a detalhes da parábola, mas a parábola sempre é ensinada para apresentar uma lição central, única, né? E o tipo também, ele vai apontar para Cristo, né? Então você tem os sacrifícios do Antigo Testamento, as figuras do sacerdote, do sumo sacerdote, detalhes das roupas dele e cenas históricas dos hebreus também acabam sempre apontando para Jesus como o seu antítipo, ou seja, a realização, a plenificação daquilo que foi anunciado no Antigo Testamento, no caso. E quais são os principais métodos de interpretação usados para identificar e entender as tipologias bíblicas? Porque, por exemplo, a gente analisando a Bíblia, pode ter coisa que eu pense que é um tipo e não é um tipo de Cristo. Então, quais são os métodos usados para realmente reconhecer que são tipos de Cristo? Bom, primeiro, ele tem que estar rigorosamente cumprido em Jesus, né? Vou tomar um exemplo de Orígenes, que pegou a parábola do bom samaritano, né, e falou que aquela parábola era uma representação. O pecador era o homem que caiu, era a figura de Adão que caiu no pecado, aí passou o sacerdote, passou o levita, e aí veio o samaritano, pegou ele, colocou ele em cima do jumento e levou para uma estrebaria, para uma hospedaria. E aí Orígenes vai dizer o quê? O jumento é o pastor, o pecador caído na estrada, à beira da estrada é o pecador mesmo, é o homem caído, a hospedaria é a igreja, né? E o Espírito Santo era o dono da hospedaria. Mas a pergunta ali, a parábola foi contada para ensinar o quê? Né? Quem é meu próximo? Então, Orígenes acabou se atendo tanto aos detalhes que esqueceu a lição central. Então, no tipo, acontece a mesma coisa. Ela precisa estar rigorosamente vinculado ao que Jesus fez, né? Então, um outro exemplo que eu gosto de dar quando estou dando aula. A questão da imposição das mãos, né? No Antigo Testamento, quando a pessoa se reconhecia pecadora, o que ela tinha que fazer? Havia um catálogo, o livro de Levítico é um catálogo, ali para apresentar, você cometeu esse pecado, a oferta para reparação é o animal tal, a figura tal. Então a pessoa se apresentava ao sacerdote e impunha as mãos sobre o animal, confessava o seu pecado com as mãos impostas sobre o animal. Isso é um ritual chamado semichá. Então, se entendia que a alma pecadora era transferida para a alma do animal. E o pecador que confessou o seu pecado ficava livre desse pecado, dessa transgressão. O animal, então, era entregue para ser imolado, para ser sacrificado pelo sacerdote. Então, a imposição das mãos fazia transferir o pecado para o animal. E o animal morria no seu lugar. Quando a gente chega no Novo Testamento, essa tipologia está expressa no julgamento de Jesus, né? Jesus, ele é avaliado pelo Pôncio Pilatos, que faz o que o sacerdote fazia. O sacerdote olhava o animal, falava, não tem defeito e não tem mancha, pode ser sacrificado. Pode ser usado no sacrifício, né? Exato. Pilatos olha para Jesus e fala, eu não vejo nenhuma transgressão nesse justo. Ele faz a figura do sacerdote. E ainda pede uma bacia de água para lavar suas mãos. Exatamente aquilo que o sacerdote fazia. Havia uma bacia de bronze no tabernáculo, né? Sim. Aí, o que fazem com Jesus? Os soldados tecem uma coroa de espinhos e colocam sobre a cabeça de Jesus. Aquilo ali é uma representação tipológica
das mãos da humanidade sendo colocadas sobre a cabeça do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não dá para todo mundo colocar a mão sobre a cabeça de Jesus. Mas tem uma figura tipológica sendo cumprida ali. Né? Então você vê, o aspecto está claramente representado, o tipo está claramente representado ali. Né? O próprio João Batista vai dizer de Jesus, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não cobre. No Antigo Testamento, o pecador transferia a alma pecadora para o animal, mas Hebreus vai dizer, é impossível que sangue de bodes e de touros remova pecado. Então o que Deus fez com o pecado? Se ele aceitou um animal para reparar a minha culpa, o que ele fez com esse pecado? É como se Deus tivesse varrido o pecado para debaixo do tapete, na sua onisciência, né? Porque ele aguardava que no futuro, na sua onisciência, ele sabia que no futuro viria um cordeiro que poderia tirar o pecado, não cobrir. O pecado no Antigo Testamento ele era coberto, tem a palavra, capar, que era cobrir. Né? Quando João Batista vê Jesus, ele não fala, eis o Cordeiro de Deus que cobre o pecado do mundo. Olha aí como as coisas acontecendo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Então está claramente expresso ali toda a configuração do cumprimento da tipologia do sacrifício em Jesus. Começa ali, né? Que legal, hein? Top. Então, nunca tinha pensado por esse lado na questão de Pôncio Pilatos também. Ele está fazendo a figura do também. A coroa, exatamente. A transferência do pecado da humanidade. Depois que ele é crucificado, ele vai ser imolado, né? E é muito bonito. Quando você vê o livro de... Por isso que é interessante, as pessoas geralmente param de ler a Bíblia no livro de Levítico, né? Porque quem gosta, lê... né? Você fala isso em um dos livros aqui, eu acho, na introdução, alguma coisa assim. Sim. Acho que é na tipologia que você fala sobre isso. Gênesis é legal, Êxodo é história. Quando você chega no Levítico... Porque quem lê lei? Acho que nem advogado lê livro de lei. E Levítico é livro de lei, né? Então a pessoa vai e para. Mas quando ela começa a entender essas nuances que tem no livro de Levítico, porque ali está traçado todo o plano da salvação. Né? A partir dali, que vai se configurar o cumprimento nos evangelhos, a gente vai ver a tipologia nas cartas de Pedro, vai ver a tipologia lá no livro do Apocalipse. Então ali está montado esse cenário que depois vai ser desenvolvido. Né? Por isso que eu falo, eu sempre lanço um desafio para as pessoas lerem a Bíblia. Mas começa em Mateus e vai até o Apocalipse. Sim. Depois volta, lê Gênesis. Né? O pessoal fica com medo de ler o Apocalipse. Eu vou ler o Apocalipse e vai acontecer alguma coisa comigo. Medo, né? E aí quando ela chega em Levítico, vou parar. Não, mas eu já li o Novo Testamento todo, né? Então, mas aí com esse entendimento de que ali é o processo legal, né? É a legislação, você acaba entendendo que tem algo a mais e o plano da salvação acaba sendo visto por uma outra perspectiva. E outra, a pessoa também pode usar algum bom curso teológico, né, para auxiliar ela também nessa leitura bíblica, não é? Porque a gente sabe que, claro, é o Espírito Santo que nos ajuda a entender as linhas aí da Bíblia, mas um bom curso teológico resolve bem, né? Um comentáriozinho bíblico, né? Ajuda. Uma boa aula ajuda. Muito. Sim. Porque tem coisas que você vai ter que entender contextos da época, contextos históricos, e Sim. isso não é fácil pra gente, né? Não, porque eu até gosto de uma fala do Augusto Nicodemos que fala que aquele mundo bíblico já não existe mais, nem o do Novo Testamento que dirá do Antigo, né? Que é bem longínquo, né? Eu tenho no canal do YouTube várias aulas sobre o Novo Testamento e em breve eu vou disponibilizar uma sobre o Pentateuco. Legal. E aí vai ter uma aula só sobre Levítico e vai dar algumas dicas para a pessoa entender e até se encantar com esse estudo, né? Porque é fundamental. Se você não entende o plano da salvação a partir do Antigo Testamento, você perde muito detalhe rico do Novo, como esse caso de João Batista, o caso do julgamento de Pilatos, né? Onde é que está isso? Tá anunciado no Antigo Testamento. Então é preciso entender esse contexto para que as coisas ganhem mais vida, oxigenem melhor o Novo Testamento e acaba ficando mais enriquecido, né? Qual que é o seu canal no YouTube, se as pessoas quiserem encontrar, Magno? Rede social é Magno Paganelli. Magno Paganelli Instagram, mesmo. Canal do YouTube, Facebook. Segue lá a gente que sempre tem conteúdo dessa natureza. Já vou começar a seguir. Por favor. Deixa eu só agradecer antes a Geográfica que está aqui, o Rico Vander, o Rogério ali. Ó. O Rogério, se pudessem filmar o Rogério, o estilo que ele está hoje. Não. Tá todo jovenzinho. Então agradecer a Geográfica pela ponte, Sim. por trazer o Magno aqui. Obrigado, Geográfica, na figura do seu Nelson, da Fernanda também lá. Sim. Deus abençoe. Bora, Hugo. Magno, como que as figuras de Adão e Cristo exemplificam a tipologia bíblica? Adão e Cristo? Isto.
Então, ali em Adão, a gente e em Cristo tem duas polarizações. Paulo que vai tratar isso na sua carta aos Romanos, né? E diz que em Cristo nós pecamos. Em Adão nós pecamos. Adão representa a queda da própria humanidade. Nós não cometemos o mesmo pecado semelhante ao de Adão, mas cometemos pecado, herdamos essa natureza. Sim. Então, Adão ali passa a representar a humanidade como cabeça da humanidade. É uma representação figurativa de toda a humanidade. Em contrapartida, se em Adão todos pecaram, como escreveu Paulo, em Cristo nós somos redimidos desse pecado, porque Cristo, do mesmo modo, representou toda a humanidade. O Antigo Testamento é muito claro ao dizer, né? Toda alma que pecar, essa morrerá. Então, todo mundo deveria morrer por conta do pecado cometido. Mas aí, como é que vai fazer? Vai matar todo mundo toda vez que pecar? Então, Deus entraria num loop, né? De ter que fazer criações de homens, de Adãos e Evas, eternamente, né? Porque nós não somos deuses, né? Nós somos derivados de Deus. E como derivados, a gente sempre tem uma deficiência. Tudo aquilo que é derivado tem uma deficiência. Então, não somos perfeitos, né? Mas buscamos a perfeição. Então, Deus faz o quê? Cria, ou melhor, propõe uma nova criação ou uma recriação da humanidade em Cristo, né? Então, isso acontece quando? Quando há o novo nascimento. Então, no novo nascimento, há a proposta de uma recriação, né? No Antigo Testamento, isso já estava anunciado claramente. Livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, Deus manda o profeta dizer: eu vou tirar o coração de pedra de vocês e vou dar um coração de carne, né? Então, já está anunciando essa recriação. Tanto que eu já vi alguns pregadores dizendo que essa doutrina do novo nascimento era nova, por isso que Jesus falou para Nicodemos, né? Você é mestre em Israel, mas não tinha nada de novidade. Ezequiel já tinha anunciado o novo nascimento. Por isso que quando Jesus está conversando com Nicodemos, né, que Nicodemos se espanta: como é que eu posso renascer? Eu vou entrar no ventre da minha mãe novamente, né? Sim. E aí Jesus fala: você é mestre em Israel e não sabe isso? Ou seja, isso já estava anunciado, né? O que você estava lendo no Antigo Testamento que você não percebeu essa proposta de tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, né? Então Jesus estava simplesmente apresentando como isso se daria, né? Ou seja, por meio de um novo nascimento da água e do Espírito. Sim. Né? Não é um novo nascimento biológico, né? Mas é um novo nascimento espiritual. O Novo Testamento traz essas duas palavras, bios, ou bios, para a vida humana, carnal, e zoe, que é a vida no sentido de natureza divina, né? Eu venho para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Essa vida não é a vida bios, vai viver 70, 80 anos, e depois vai morrer a carne. É a natureza divina. Eu venho para vocês tenham natureza divina abundantemente. Ou seja, a gente está fazendo o caminho inverso de Adão. Adão perdeu a sua essência, a sua natureza divina na queda, e agora em Cristo nós estamos voltando para o paraíso, vamos dizer assim. Esse texto aí ele é usado geralmente para falar da nossa vida aqui, não só da João 10:10, né? Não, que você vai ter muitas coisas, ou que você vai ser bem sucedido, ou que Deus vai te dar tudo. Hashtag só que não, né? Então não é bem, não é bem assim. Não, esse pensamento é estranho ao Novo Testamento, né? Jesus claramente fala a respeito de perseguição. Pedro mesmo, né? Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de ser participantes das alegrias de Cristo, das aflições de Cristo. O próprio embate de Jesus com o jovem rico também, né? Então ali você vê algo totalmente diferente disso, que as pessoas usam esse texto geralmente para até usar de base numa teologia da prosperidade, aí, coisas do tipo, né? Então, mas aí é que tá. Historicamente, essa teologia da prosperidade não teve espaço no cristianismo, né? Isso é algo que encontrou ocasião aí, recentemente no Brasil, né? Com o Plano Real, vamos dizer assim, né? Em que houve uma equiparação do dólar com o real, por um, e aí o sujeito pode prometer tudo. Por quê? Porque a economia é favorável. Sim. O Silas Malafaia mesmo tem um vídeo na internet que falava na década de 80, eu sou dessa geração de 80, a gente ia no mercado, o preço subia no mercado 3 vezes por dia. Minha mãe falava: vai comprar antes do almoço, porque meio-dia subia os preços, eram 3 preços por dia, né? Então, naquela época, como é que o sujeito vai prometer casa, carro novo, carro zero? Não tem como, né? A pessoa não conseguia. Agora, com o Plano Real, não. Você sabe que daqui a 36 meses, 42 meses, você vai estar pagando o mesmo preço. Então,
o negócio virou. O Malafaia falava, quero ver pregar teologia da prosperidade lá na África, né? Tem um vídeo famoso dele que circula nas redes sociais. Né? Por quê? Né? A situação econômica era outra. A religião, ela depende desses aspectos econômicos, culturais. Eu estive no Egito um tempo atrás e aí eu perguntei, o que tem para aprender do seu país? Perguntei para o guia. Ele falou, tudo que tem para aprender do país é o que o Nilo nos deu, né? Então, o Nilo enche, tem prosperidade. O Nilo esvazia, acaba a agricultura e tal. O Nilo não tem terremoto, não tem vendaval, né? Então, tudo dependia do Nilo, aquela situação da prosperidade dele. Situação Então, econômica do país. Né? eles observavam o Nilo, então o Nilo enchia, tinha vida. O Nilo esvaziava, tinha morte. Então, eles pensavam, isso é cíclico. Nascimento, vida, crescimento e morte. Então, a partir da observação da natureza, eles entenderam que havia uma vida após a morte. Aí eles vão fazer o quê? Construir pirâmides para os seus faraós, porque eles entendiam que depois da morte, o sujeito vai ter uma vida lá na frente. E nas pirâmides, o sujeito era enterrado com riquezas, com alimentos, com vestimentas, a história dele gravada na parede, para que quando ele chegasse na vida do além, né, ele pudesse carregar a riqueza e o poder e a opulência que ele tinha nessa vida. Né? Então, você vê, a circunstância meteorológica da geografia do Egito propiciou um pensamento religioso. Né? Isso não foi diferente no Brasil. Sim. A situação econômica favoreceu a pregação da teologia da prosperidade. Sim. Mas você olha, quem estuda a história, eu sou professor de história da igreja, 2000 anos de história, isso nunca aconteceu. É isso. Isso a gente está falando de uma cultura ocidental, que você vai para outros países aí miseráveis, como a gente estava comentando aqui, que faltam recursos básicos, é impossível ter uma teologia da prosperidade. Vai pregar para teologia da prosperidade no sertão do Brasil, não precisa ir muito longe, não precisa ir na África, né? Como a gente comentou agora há pouco, né? Pessoal 2 dias sem comer e cantando, louvando com o hino da harpa. Né? Exatamente. Magno, vou dar só uma fugidinha do assunto de tipologia, que tem a ver agora com a gente falou de salvação, salvação em Cristo, apontando para a salvação em Cristo no Novo Testamento. No Antigo Testamento, como a gente pode avaliar essa questão da salvação? Porque assim, se eu não fizesse a expiação pelo meu pecado, eu pequei contra a lei, então a lei dizia que eu não poderia fazer, eu fiz, e aí eu não fiz esse sacrifício, não levei o animal para ser sacrificado. Como funciona essa salvação no Antigo Testamento? Posso só complementar a sua pergunta? Como que faz o povo judeu hoje sem eles poderem fazer sacrifício porque não tem um templo? A mais fácil é a dele, né? Posso chamar o pessoal da Geográfica para responder a sua. Eu entendo que o mecanismo da salvação proposto por Moisés, apresentado ali no Levítico, era geral. Se o sujeito se negasse ou se omitisse a apresentar um sacrifício pelo pecado, é como hoje o sujeito não se arrepende, ele está fora. Né? Deus propôs o mecanismo da salvação como um mecanismo universal. Quando Jonas prega em Nínive, né, o que os ninivitas fazem? Fazem um jejum, que era uma prática. Bom, era uma prática geral, mas eles fazem um jejum nacional a partir da pregação do judeu, que era o profeta Jonas. Então aquilo valia para todo mundo. Deus não faz acepção de pessoas. Então, se o sujeito se recusasse a apresentar uma oferta pelo seu pecado, ele estava fora. Se ele morresse naquele pecado, ele estava condenado. Né? Havia a expiação nacional no Yom Kippur, uma vez por ano, mas era uma expiação simbólica, algo como pedagógico, para que as pessoas se lembrassem de Deus anualmente, minimamente se lembrassem de Deus anualmente. Né? Então hoje eu entendo que vale o mesmo mecanismo no Antigo Testamento e agora. Não importa se o sujeito conhece Jesus ou sabe a história de Jesus. Se ele não se arrepende, ele está fora. Sim. Quem está predestinado para ir para o céu é a igreja. Como no Antigo Testamento, quem estava predestinado era a arca. Se você entrar na arca, você vai ser salvo. Se você não entrar, você está condenado. Né? Então, Deus não predestinou o A, B ou C. Ele predestinou... Né? Não. Essa predestinação, a Bíblia, o Novo Testamento é claro. Toda vez que se fala de predestinação, Paulo usa termos coletivos. Vós sois lavoura, vós sois o templo do Espírito Santo. Né? Não é você é uma planta, você é um andar. Né? É sempre no coletivo. Vós sois nação eleita, não é indivíduo eleito. Né? Vocês são sacerdócio real, você não é o sacerdote real. Né? Então, sempre no coletivo. Então, no Antigo Testamento, os presbiterianos vão
Deve estar na porta me O esperando. Gabriel tá bravo. Pra me ali prender. já. Tava pensando justamente isso agora. Então, a arca está predestinada a ser salva, como a igreja está predestinada a ser salva. Se você se arrepender e entrar na igreja, não que a igreja salva, né? Não a Mas instituição, não, mas não. a junção das pessoas, por meio o da corpo. por meio da graça, vocês, novamente o coletivo, vocês são salvos, vós sois salvos. Né? E a questão do judeu, eu parei uma vez, eu estava indo para a escola dominical, eu fui dirigente de uma escola dominical numa igreja no bairro do Bom Retiro e tinha muito judeu lá. E um dia eu estava indo para a escola dominical e um judeu levando seu filho para a sinagoga, eu parei o carro e perguntei, como é que faz sem templo? Né? Como que vocês resolvem a vida de vocês? Ele falou, estou indo para a sinagoga agora, a gente vai fazer leitura da Torá, a gente vai cantar alguns cânticos, nós vamos fazer as rezas e acender velas, né? Então, isso vale? Ele falou, e a gente entende que isso substitui o sacrifício do templo até que o templo seja reconstruído. Eu fiz uma pós na PUC sobre cultura e história judaica com um professor judeu, Mauro Kuckerkorn, já passou dessa vida, e ele nos levou até para conhecer as sinagogas do bairro do Bom Retiro. Nós fomos na sinagoga chamada Chio da Vila, a primeira sinagoga de São Paulo. Né? E aí a gente teve uma apresentação lá pelo presidente da sinagoga, o Abrão, e quando terminou, até um detalhe curioso, né? Quando terminou, a gente desceu da galeria, e o pessoal estava numa mesa parecida com essa aqui, comendo e bebendo um negocinho branco. Né? E eu sou mala, né, cara? O que eles estão bebendo? Historiador, né? O que eles estão bebendo? Eles estão bebendo vodka. Como vodka? Não, é tudo judeu do leste europeu. E, cara, se eu levar uma garrafinha de vinho na igreja, os caras me fuzilam. E os caras estão bebendo vodka dentro da sinagoga. É cultural deles, é isso aí, estão bebendo vodka. Então, no sábado, eles tinham acabado de fazer a leitura da Torá, fazer as rezas, estavam ali comendo, bebendo uma vodquinha e depois iam continuar o seu culto. Então, para eles, aquela reunião é equivalente ao que era feito no Antigo Testamento, até que um dia se reconstrua o tabernáculo, se é que vai o templo, né? Se é que vai ter, Se é que isso vai se é que vai acontecer, né? Porque se em Cristo tipologicamente cumpriu todas as figuras do Antigo Testamento, qual a necessidade para o cristão, né, de um novo sacrifício? Que os judeus vão ter que reconhecer Jesus como Messias, como o Cordeiro que tirou o pecado, né? Então vai ter sacrifício memorial, só como uma lembrança? É uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Será que há uma necessidade de um templo, se nós somos o templo do Espírito Santo? Legal. Aí, quem que vocês vão convidar para fazer um podcast sobre isso aí? Vou convidar um presbiteriano. O tema agora, da... né? Falando um pouco sobre tipologia, deixa eu fazer uma pergunta para o Magno. Magno, existem diferentes interpretações da mesma tipologia? Por exemplo, fim dos tempos. É pré, pós. Ixi. Existe isso? Oxe. Tem bastante? Sim. De tipologia? Tipo assim, o cordeiro não é isso que uma corrente pensa que é isso, outra corrente pensa outra coisa. Eu entendo que se a gente se ater a Jesus, não tem como fugir, né? Tá tudo muito amarrado em Jesus. Agora, as interpretações vão se dar, essas diferenças de interpretação, pré-tribulação, pré-milenar, pós-tribulacional, pós-milenar, milenar, negação. Isso vai depender de outros versículos, né? Sim. E até mesmo de uma leitura da conjuntura, né? Então, por exemplo, o sujeito é agostiniano. Agostinho dizia que o milênio é a igreja, né? Ou algo do tipo. Então, o sujeito católico na Idade Média, ele se entendia como atravessando o milênio, já vivendo o milênio, né? Quem está fora da igreja está na tribulação, né? Inclusive, muitos reformados que não romperam com o pensamento agostiniano acabam entrando por esse caminho, né? Os amilenistas pensam assim, né? E aí você vai ter o quê? Pré-milenista, o pré-tribulacionista. Então, eles vão utilizar outros textos bíblicos para fazer outras leituras e a própria conjuntura, né? Nos Estados Unidos, durante um período, a turma era amilenista. Mas aí começou a haver guerra, fome, morte. Os caras releram os textos que falavam dessas situações antes da volta de Cristo e mudaram o seu posicionamento bíblico, né? Então eles passaram de amilenista ou pós-milenista para pré-milenista, né? E é a corrente que a gente bebeu no Brasil, bebe no Brasil, por isso a maior parte da igreja brasileira é pré-milenista ou até pré-milenista e pré-tribulacionista, né?
E aí tem aquela questão das marcações de datas. Então, tudo isso, o sujeito está lendo o jornal e lendo a Bíblia e tentando casar as coisas, né? Sim. Por isso acontece essas diferenças de interpretações. Sim. Não sei se eu fui claro. Foi Sim, muito né? claro. Magno, sobre a lei das ofertas em Levítico, principalmente em Levítico, por que essas ofertas elas apontam diretamente para Cristo? Porque eu vi aqui no seu livro que você fala de vários tipos de ofertas. Todas elas apontam para a tipologia de Cristo? Sim. As ofertas... Bom, o nome é autoexplicativo, né? Você está fazendo uma oferta porque está buscando alguma dádiva, ou recebeu alguma dádiva de Deus, fez um voto, recebeu uma dádiva, então está pagando aquele voto, está pagando com a oferta. Cristo é a oferta. Deus ofertou Cristo como sacrifício em nosso lugar. O próprio Cristo é uma oferta. E agora, o Levítico, como tem um capítulo que eu trato disso, oferta pacífica, oferta de sangue, oferta com aroma agradável, ou seja, aquelas que cheiravam bem, né? Ou seja, Deus recebia aquilo como um cheiro suave. E Paulo depois resgata essa expressão, né? Ele diz que nós somos o aroma de Cristo. Olha que interessante. Sim. Quando Paulo escreve que nós somos o aroma de Cristo, se o sujeito não lê o Levítico, ele não entende absolutamente nada. O que Paulo está pensando? Paulo está passando perfume? Perfume egípcio. É que no Antigo Testamento, quando o sujeito oferecia uma oferta que era pelo pecado, uma reparação pelo pecado, aquilo subia às narinas de Deus, simbolicamente, como um aroma agradável, ou seja, aquilo cheirava bem as narinas de Deus, por quê? Mostrava que o sujeito tinha se arrependido do seu pecado, né? Então, o animal queimando, o holocausto era um animal sendo queimado sobre o altar. Então aquela fumaça subia as narinas de Deus, então Deus aspirava o cheiro dessa fumaça e entendia que alguém tinha se arrependido do seu pecado. Isso para Deus era agradável, né? Então essa é uma oferta de aroma agradável. Quando chega no Novo Testamento, Paulo fala, nós somos o aroma agradável de Cristo, ou seja, se estamos em Cristo, é porque nos arrependemos do nosso pecado, aceitamos o sacrifício de Cristo e fomos incorporados, fomos enxertados em Cristo. Então não tem nada mais agradável para Deus do que isso. Por quê? O sujeito estava com o pé no inferno. Hoje ele está inteiramente assentado com Cristo nas regiões celestiais. Né? Então é nesse sentido. Cristo é a oferta. Ele ofereceu a Cristo como expiação pelos pecados da humanidade. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa oferta, quando o pecador se arrepende, ela é recebida. Então agrada a Deus, porque cumpre o propósito de Deus. O plano da salvação se realiza naquela pessoa. Mas João 3,16 não está errado? É todo mundo ou só alguns? Todo aquele que nele... Chama o teu cameraman para discutir isso com você. Inclua meu nome fora dessa lista. Isso é uma briga que eu não entro. Eu gosto, de novo, vou citar o Nicodemos aqui. As duas doutrinas estão na Bíblia como um trilho de trem, né? Elas caminham paralelos, mas não se tocam. Tá uma, tá outra. Pronto. Tá lá. Na verdade, quando a gente chegar no céu... São Nicodemos. Deus vai olhar pra gente e vai dizer, como vocês eram idiotas, ficaram discutindo essas coisas que nem precisava ficar discutindo, né? Não é? O importa é que nós estamos salvos em Cristo, Sim, né? sim. Magno, todos os objetos do tabernáculo, eles apontam para Jesus, arca, altar, incensário, pães da presença, tudo isso aponta para Jesus? Sim, todos eles. Vou citar alguns aqui, né? Por exemplo, o candelabro. O sacerdote ou o sumo sacerdote, quando estava dentro do tabernáculo ou dentro do templo, nem uma arquitetura e nem a outra tinham janelas. Já começa por aí. A porta era vedada por um véu, que era espesso, não era um véu como esses que a gente tem hoje, era algo grosso mesmo. Então a iluminação no interior desses ambientes, ela dependia do candelabro, da iluminação do candelabro. Aí Jesus vem e diz o quê? Eu sou a luz do mundo. Para o sacerdote entender o que estava acontecendo dentro desse ambiente, ele dependia da iluminação do candelabro. E agora Jesus vem dizer o quê? Eu sou a luz do mundo. Ou seja, para o mundo entender do que é que se trata essa vida, é preciso estar em Cristo. Sim. Né? Não adianta eu posso ter a formação acadêmica, a melhor formação acadêmica, até mesmo em teologia, mas se eu não depender de Cristo para entender o mistério da fé, eu não vou entender. Eu posso estudar a Bíblia a vida toda. Se Jesus não iluminar o meu entendimento, acabou. Esse livro, para mim, é um livro de história e não nada muito além disso.
Mas com a iluminação do Espírito Santo, às vezes a gente lê um versículo, ele parece que salta aos olhos, né? Às vezes você lê um versículo, não entende, lê de novo. Eu estou lendo a Bíblia pela 13ª vez. De repente, estou lendo um texto e pá! O que é isso? A iluminação do Espírito aconteceu ali, né? Dentro do tabernáculo tinha um altar chamado altar de ouro ou altar do incenso. Era de madeira de acácia, revestida por dentro e por fora com folhas de ouro, né? Ali você tem uma figura tipológica interessante, né? Porque se cumpre em Cristo plenamente. Como que se cumpre a natureza humana na madeira de acácia? A madeira ela vem da árvore, a árvore vem da terra, né? Então, nós somos formados do pó da terra. O ouro representa a glória de Deus, a natureza divina de Cristo. Alguém já escreveu que o ouro dentro do altar, que era revestido de ouro por fora e por dentro do altar, representa o derramamento do Espírito Santo sobre Jesus. E era no altar de ouro, que também é chamado de altar de incenso, que o sacerdote queimava o incenso. E lá no Apocalipse, nós vamos ler o quê? João escreve literalmente, o incenso são as orações dos santos. E quem é o nosso intercessor? Jesus. Então, Cristo é o próprio altar de ouro que faz a intercessão por nós. As nossas orações não são entendidas por Deus, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, a conta fecha muito aí, né? Você tem lá dentro do Santo dos Santos, havia o quê? A arca, né? João, nas suas cartas, vai dizer, ele é o nosso propiciatório. O que era o propiciatório? A arca da aliança tinha uma tampa. Dentro da arca tinha o jarro com o maná, as tábuas da lei e a vara de Arão que havia florescido. Sim. E a tampa era o propiciatório. A tampa é quem fecha a arca. A arca é uma representação tipológica do coração humano. E dentro dele tem que ter o quê? A vara de Arão, que é o símbolo da ressurreição, a esperança da ressurreição. O maná, que é o alimento da palavra. E as leis, né? A representação da lei, que é a palavra de Deus dentro do coração humano. É a moral que nos rege, né? Exato. E quem é que fecha e guarda o nosso coração? É Cristo. E quem Cristo é? É o propiciatório. E João vai falar, ele é o nosso propiciatório. Ou seja, Cristo é aquele que tampa, veda, preserva o nosso coração, né? E no sacrifício anual, o sangue também era derramado sobre as tampas. Espargido ali sobre esse lugar, uma vez por ano, né? Legal. Então tem aquelas peças todas, né? A altura havia uma cerca no entorno do tabernáculo, né? Essa altura, ela não permitia que a pessoa visse o que estava acontecendo lá dentro, né? Ou seja, para você entender o que acontece no ambiente da fé, você tem que entrar pela porta. E para entrar pela porta, tem que oferecer o sacrifício. Sem oferecer o sacrifício de sangue, lá no outro altar chamado altar de bronze, ou altar de sangue, ou altar de sacrifício, tem 3 nomes do mesmo altar, né? Então é preciso que haja ali o derramamento de sangue, né? Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, para que o sujeito fosse introduzido à presença de Deus, a primeira coisa era apresentar o sacrifício, que era feito lá no altar, do lado de fora, pelo sacerdote, à entrada do tabernáculo, numa área chamada átrio, que era descoberta. Então, do lado de fora ele não podia ver. A fé não permite curiosidade. Ou você entra, ou você não entra. Como disse Kierkegaard, né? Soren Kierkegaard. Você tem que dar o salto da fé. Mas não é o salto da fé cega, é o salto da fé vigorosa, porque ele sabe que a mão de Deus está ali. Quando você pular, Deus vai te sustentar ali, né? É bonito, né? É lindo demais. A cabeça tá indo longe aqui já. A pregação de domingo já tá pronta. Pior que eu tô pensando em muitas coisas mesmo de pregação. Olha isso aqui, tá uma boa pregação, hein? Magno, vamos entrar num tipo aí que geralmente dá muita discussão na internet, algumas coisas que eu já vi sobre esse tipo de Jesus e saber se realmente é um tipo. Sobre a Neustan. Então foi lá erguida... Você sabe que eu e ele estudamos tudo sobre isso. Se eu não souber responder, ele responde. A serpente foi erguida ali no deserto, né? E as pessoas que precisavam olhar para ela para não serem mortas pelas picadas ali, pela doença. Uhum. Isso é um tipo de Cristo? Sim, sim. A Neustan é uma representação de uma serpente, né? Sendo erguida. Moisés confeccionou ali um objeto, né, de metal
E todo aquele que fosse picado por uma cobra no deserto, onde quer que ele estivesse dentro do arraial dos judeus, deveria olhar para aquela figura, para aquele emblema, né? E seria curado. Ou seja, o veneno da cobra não faria mal para ele. Ali tem o resgate daquela figura de Gênesis 3, né? Que a cobra picaria o calcanhar do filho da mulher, né? Já tem um resgate ali. E isso se cumpre, sim, em Cristo, né? Por quê? O que nós precisamos fazer para nos vermos livres dos efeitos nocivos do veneno do pecado? Não tem outro jeito senão olhar para Cristo na cruz, né? A morte de Cristo na cruz liquida o efeito do pecado sobre nós. Claro que isso é só metade da história, né? Então, o Magno veio das drogas, o Magno veio do mundo do estelionato e tal, pregaram o evangelho para ele. O que ele tem que fazer para ser salvo? Aceitar Jesus, olhar para Cristo, aceitar aquele sacrifício que foi feito. Então, ao olhar, os efeitos do pecado sobre mim têm que cessar, né? Ok, está perdoado. O pecado que você cometeu, eles estão perdoados. Então, era tipologia pura aquela representação de Moisés no deserto. Erguer aquele símbolo e a pessoa olhar. Então, Jesus, quando ele fala sobre isso, né? Quando eu for levantado da terra, a todos atrairei. Né? Ou seja, levantado na cruz, atrair a atenção do pecador que estivesse arrependido. Eu estive na Jordânia há poucos anos e lá tem um objeto confeccionado também no monte ali no sul da Jordânia, representando essa tipologia até hoje. Né? Entendi. É bem bonito. Aí você sobe no monte, você consegue ver toda a terra prometida e tal. É bem bacana. Mas a tipologia é essa mesmo. Né? Aí eu falei agora há pouco que o pagamento do pecado é só a morte, né? É só metade da história. Então, para você que está assistindo a gente, mas qual que é a outra metade, né? A outra metade do plano é a ressurreição, né? Porque a morte se Jesus só morresse no pecado, na cruz, ele pagaria o pecado e a história acaba ali, para ele e para nós, né? Mas o bom da história é que tem a outra metade. Ele ressuscita no terceiro dia. Então, nós também temos agora a esperança de desfrutarmos da ressurreição e viver a vida eterna. Sim. Se ele só tivesse pago o pecado na cruz, acabou. A gente não deve nada para Deus, mas também não tem vida eterna. Mas como ele morreu e ressuscitou, e nós estamos nele, então também podemos ter a esperança da ressurreição e da vida eterna. Né? Obra completa. Eu estava falando da Neustan, inclusive, desse texto sobre essa serpente no deserto, porque eu já vi pessoas, principalmente católicos, defendendo a idolatria ou levantar ídolos, né, colocar ídolos, olhar para ídolos, usando a Neustan como exemplo. Não dá base. Até é difícil construir uma doutrina tão vigorosa em cima de uma exceção. Né? Aquilo foi uma exceção. Né? Então, não dá. E ali o que estava implícito é a questão da fé. Né? Isso nunca mais se repetiu na história. Então, não é um expediente regular da fé construir objetos para que se olhe para aquele objeto e tenha a sua fé alimentada. Né? Então, não consigo concordar com essa aí. Até porque a grande condenação de Deus através dos profetas é sobre a idolatria. Idolatria, é a maior. Eu estou terminando de ler os profetas agora, é o tempo todo, né? O tempo todo. Acabei de ler Isaías, estou lendo Jeremias agora. Você lê os livros históricos, é o tempo todo. O povo parece que vive num tobogã. Uma hora está com Deus, daqui a pouco está sendo condenado pela idolatria a Baal. Né? E é interessante, se puder fazer um parênteses, claro, né? Era a teologia da prosperidade deles, né? Porque Baal era o deus da chuva, né? E da fertilidade. Então o sujeito não tinha muita paciência para confiar em Deus, que Deus daria sol e chuva para bons e maus no tempo certo. Então o que ele fazia? Recorria a deuses estrangeiros da fertilidade para poder o quê? Alimentar a sua base econômica, que era a agricultura. Então já era uma teologia da prosperidade, trazer Baal para dentro de Israel. Né? Outro tema, hein? Outro tema. Já dá uma conversa daí. Magno, Jonas também seria um tipo de tipificação de Cristo? Perfeito. Assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do grande peixe, Jesus falou sobre isso. Então está falando de tipologia também. Aquilo foi uma cena, como eu disse no começo do nosso bate-papo.
cenas reais, né? A tipologia nunca é baseada na imaginação, né? Nunca é baseada numa figura imagética. São cenas históricas, aquilo que aconteceu. Por isso, essa fala de Jesus, ela rebate os teólogos liberais que vão dizer que Jonas era só uma alegoria, né? Um livro que não tem conteúdo histórico. Não, Jesus nunca usou imaginação para poder explicar o que aconteceria com ele. Ele sempre usou fatos históricos. Né? Se são fatos, são históricos, então a redundância é minha. Ele fala assim: como Jonas esteve 3 dias no ventre do grande peixe, eu também estarei 3 dias no ventre da terra. Então ele está usando um fato, né, para apontar o cumprimento do antítipo. Então Jonas serve ali como tipo de Cristo na morte, né? E o antítipo é o próprio Cristo cumprindo os 3 dias no ventre da terra, no caso. A escatologia de Jesus ali no final do Evangelho de Marcos também aponta muitas vezes para isso, né? Assim como, né? Ele fala assim sobre isso, né? Assim como Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas compravam, vendiam, Sim. casavam e davam-se em casamento, também tem tipo ali, né? Assim como foi nos dias de Ló, né? Também você vai estudar ali o que aconteceu nos dias de Ló, né? A questão do pecado, da imoralidade graçante naquela sociedade, né? Então, Jesus está dizendo, olha, na época da minha vinda também haverá uma imoralidade na sociedade assim absurda, né? Que era o que acontecia com Ló ali, né? Os homens foram à casa de Ló pedir para colocar os anjos para fora, eles queriam ter relações sexuais com os anjos, né? Então Jesus está dizendo, esse cenário de Ló vai anteceder a minha vinda. Então você também tem ali uma tipologia, né? Magno, a gente falou aqui sobre a introdução do estudo da tipologia bíblica, mas se a pessoa... Existem materiais também para a pessoa se aprofundar mais na questão de tipologia bíblica também? Como que isso funciona? Por exemplo, eu quero conhecer, li aqui a introdução e quero aprender mais sobre esse assunto. Ela pode procurar o Magno Paganelli para aprender ou não? Pode. Professor nunca rejeita aluno. Vou deixar o WhatsApp do Magno aí, viu, gente? Pode mandar um WhatsApp para ele aqui, viu? Aí eu não durmo mais. Só na editora eu participo de mais de 30 grupos, só na editora, cara. Puxa. Cada autor nacional que entra lá é um grupo novo que cria. Meu Deus do É céu. loucura. E o Magno está nos dizendo... Mas nas redes sociais a gente dá sempre algum conteúdo no canal do YouTube, no Instagram. Tô sempre gravando conteúdo novo. Toda semana tem coisa nova lá. Legal. Né? Mas uma coisa que eu achei curiosa, a gente conversava aqui fora da gravação, que é aquilo que muitas pessoas correm de tentar entender as figuras bíblicas. Foi logo seu primeiro livro que você escreveu, né? Foi. Eu estava numa ceia, eu era novo convertido, eu me converti em 91 e era final de 92. Eu estava numa ceia e aí me ocorreu essa dúvida, né? Mas de onde é que vem a ceia? O que significa a ceia? E aí eu fui pesquisar a origem da ceia, fui parar na Páscoa, né? E aí da Páscoa eu comecei a descobrir o que era o tipo, a tipologia. Eu novo convertido, não tinha feito teologia. Eu fui fazer teologia, assim, numa faculdade 15 anos depois, né? E aí comecei a pesquisar e comecei a escrever. Os meus livros praticamente foram sempre escritos assim, né? Curiosidades que eu tinha, eu ia pesquisar e eu pesquisava tanto que acabava gerando um conteúdo cavalo, monstro. Falei, vamos fazer um livro, né? Se eu tenho a chance, a oportunidade e o privilégio de poder estudar e ter dúvidas, eu acho que as pessoas também têm dúvidas. Sim. Então, escrevendo os livros, eu entendi que eu estava ajudando as outras pessoas a resolver as dúvidas delas também, né? Acabou um ajudando o outro. E a minha carreira como escritor foi formada assim. Que legal. Cada dúvida que eu tinha, eu escrevi um livro. E na Então, no começo da conversão ainda, tipo assim, você está aprendendo ali o evangelho, o começo, as doutrinas básicas, né? Sim. Aí logo no começo, assim, não, eu quero saber de tipologia. E o livro depois foi o Então Virá o Fim, que é um livro de escatologia, que ganhou prêmio. Então, um livro depois desse foi de escatologia, que é um tema que muita gente tem medo de estudar, o Apocalipse, o fim dos tempos. Foi onde o livro que mais me projetou, né? Porque foi um tema que pentecostal adora. Aí eu venho de igreja pentecostal e foi lançar e acertar. E até hoje eu não consigo me livrar desse tema. Eu quero parar de falar, o pessoal pode vir pregar num congresso, pode participar de um evento sobre escatologia. Não, eu não quero mais falar sobre escatologia. Né? Aí, dá um recado pro pessoal aqui, irmãos. Se você aí, novo convertido, já
antigo aí, já na caminhada já. Olha aí, não fica com dúvida não, irmão. Tem dúvida sobre os símbolos bíblicos aí, da tipologia? Pronto, sana suas dúvidas aí, ó. Deixa o Magno te ajudar com o livro dele para você poder ter suas dúvidas sanadas e aprender sobre a Bíblia também, né? E o legal é que a gente dá um passeio também. Não fico só no Levítico, né? Eu acabo indo para os evangelhos, acabo indo para as cartas e termino no Apocalipse. Então, com esse livro, a pessoa não aprende só a tipologia. Ela consegue ter um panorama bíblico a respeito do plano da salvação. A pessoa, eu garanto, se a pessoa ler esse livro, ela nunca mais vai ver o plano da salvação de outro modo. Vai transformar a sua visão. Não vai ser simplesmente aceitar Jesus e ser salvo. Vai ganhar uma dimensão nova para ela. E outra, a pessoa pode ter uma base aqui para facilitar a vida dela nos estudos bíblicos também, né? Que às vezes a pessoa pega a Bíblia ali, lê sobre os objetos do tabernáculo, sobre as leis, sobre as ofertas, fica muito complicado, né? E aí ela acaba entendendo quais os limites dessa interpretação, né? Que tem limites, né? Você não pode ficar inventando interpretação, né? A Bíblia ela te dá alguns limites, ela faz alguns recortes. Aí ela vai entender esses limites e vai ver como é que os autores do Novo Testamento... Isso é importante. Como os autores do Novo Testamento leram o Antigo Testamento, né? Sim. Porque se a gente for para o Antigo e ficar lá, ou a gente se torna judeu ou a gente se torna teologia da prosperidade. Que a teologia da prosperidade vê as promessas lá e se encanta por elas e fica lá. Sim. Mas será que os autores do Novo Testamento fizeram isso? Não. Né? Pega Paulo, por exemplo. Paulo faz umas leituras interessantes. Por exemplo, vou provocar aqui. Né? Os judeus são o povo de Deus e são salvos, todos eles. Paulo não concorda com essa afirmação. Gálatas 3,16, né, ele fala a promessa diz respeito ao seu descendente. Então, aquela promessa toda que o pessoal se encanta muitas vezes na teologia da prosperidade, o pessoal que faz judaização dentro da igreja, todo judeu está salvo, Paulo fala, não. A promessa diz respeito ao seu descendente, que é Cristo. Não diz respeito a todos. Gálatas 3,16, Paulo fala, opa, a promessa não recai sobre todo judeu, não é todo judeu que tem salvação garantida. Isso já tinha sido tratado por Jesus, né? E por João Batista. Até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão, né? E Paulo vai falar isso, fala, não, essas promessas de salvação, elas estão em Cristo. Se você estiver em Cristo, você está salvo, beleza, fechamos a conta aqui, né? Mas não dá para abrir parênteses. Não está aberto para todo mundo, né? Não, aí fica fácil. Não, mas esse daqui tem uma exceção. Não, é em Cristo. Não é. Depois ele vai tratar na carta aos Romanos, Paulo fala, no capítulos 9, 10 e 11, né? Fala que não é todo Israel que será salvo, mas só aquele que tiver fé. A Bíblia chama de remanescente fiel, né? Porque hoje tem muita confusão a esse respeito, né? Eu estudo o conflito Israel-Palestina há muitos anos, né? E eu vejo nas igrejas muita confusão sobre o tema Israel, muito exagero, né? E aí a Bíblia não deixa a gente exagerar e nem passar do limite, fazer interpretação inadequada. Né? Posso dar um exemplo aqui rápido? Claro. O pessoal fala assim, em 15 de maio de 1948, a profecia de Isaías 66 foi cumprida. Porque diz lá, pode uma nação nascer num só dia? Tá lá, você vai na história, 15 de maio de 1948, nação de Israel nasceu. Mas, todo mundo sabe que você não pode ler um versículo isolado da Bíblia. É a primeira lição de hermenêutica, você tem que ler o contexto. Se você ler ali 1, 2 versículos antes e depois, você vai ver que Paulo está falando do quê? De um menino. Se você voltar no contexto do próprio Isaías, capítulo 9, vai falar do nascimento de um menino. Né? Então não está falando do nascimento, da fundação do Estado de Israel em 1948. Se você for para Pedro, Pedro fala para a igreja, vós sois a nação eleita. Então essa nação que nasce num só dia de Isaías 66, não é a refundação do Estado de Israel em 1948. É a fundação da igreja no Calvário. Porque nós, como Jesus, ao dar vida a nós, ele compôs a nação eleita. Em um dia. Aí a conta fecha com todos os versículos da Bíblia. Você não pode tirar um versículo e desconsiderar os outros. O problema da Bíblia é esse, né? É que ela não tem um versículo só, ela tem vários, né? Então você tem que harmonizar isso. Tem que juntar tudo, né? Não pode pegar isoladamente. Eu fui membro do Walter Brunelli e falava, às vezes a Bíblia atrapalha alguns crentes, né? Ele falava isso. Magno, que assunto rico, muito top. Valeu a pena, viu? Olha só, eu tirei várias coisas aqui pra minha vida,
pude entender coisas melhor que eu não entendia corretamente. Então para mim foi muito proveitoso. Tenho certeza que para quem ouviu aí, participou, também foi muito proveitoso. Bacana. Pessoal, estamos com o Magno aqui hoje, sentado aqui nessa mesa. Estamos gravando agora de tipologia. Nós vamos gravar mais 2 assuntos ainda de outros livros também, porque imagina, o homem já escreveu 40. Nós vamos gravar só de 3 hoje. Então, esse foi o assunto de tipologia bíblica, que foi uma benção. Magno, quero te agradecer pelo seu tempo dispensado aqui com a gente. Aprendemos muito. Tenho certeza que tem muito mais para aprender ainda nas próximas horas. Maravilha, eu que agradeço mais uma vez a confiança e foi demais, foi bacana mesmo, gostei, foi divertido. É assim que a gente aprende, né? Sim, Exato. Trocando ideia, olhando no olho e colocando o coração aberto para compartilhar essas coisas que são coisas de Deus, são presentes de Deus para nós. O conhecimento é um presente de Deus para nós, né? Amém? Encerra aí. Meus amigos, que papo edificante, hein? Eu tô aqui só pensando, que nem o Magno disse, nas próximas pregações, né? O que eu vou poder incrementar aí nas pregações para a igreja. Então, meu amigo, se você gostou, curte aí, compartilha com o máximo de pessoas, manda para seus amigos crentes aí, para que eles possam entender um pouco mais sobre esse assunto que nós tratamos aqui. Beleza, meu amigo? Obrigado pela sua presença aí, Deus te abençoe e até uma próxima. Até.